Oi, oi, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, é a professora Catiane falando novamente com vocês. Agora a gente vai começar um assunto novo, na qual a gente vai falar sobre os alimentos, os nutrientes e as suas funções. Quando você estuda, corre, brinca, conversa, e mesmo quando você está descansando, ou seja, até dormindo, o seu corpo continua ativo, ou seja, ele está gastando uma energia, tá? Que vem da digestão dos alimentos. Ele continua respirando e você continua pensando. Para se manter ativo e vivo, o corpo precisa de água e alimentos. E existem alimentos de vários tipos. Quando a gente fala dos alimentos, é através dos alimentos que o nosso corpo recebe os nutrientes para o bom funcionamento do corpo. Por isso que é importante ter uma boa alimentação. A gente comer pelo menos um pouquinho de tudo para a gente manter o nosso organismo saudável e a nossa saúde em dia. Quando a gente fala dos nutrientes, então eu vou estar falando que a minha palavra-chave da aula são os nutrientes. O que eles são e como funcionam no nosso organismo, tá? Por definição, a gente diz que os nutrientes existem nos alimentos, são fundamentais para a nossa existência, porque eles fornecem energia ao nosso corpo. Essa energia que eles vão fornecer é isso que a gente vai usar para correr, para brincar, para conversar, e essa energia que a gente utiliza mesmo quando a gente estiver dormindo, tá? Descansando, assistindo televisão, ou só descansando, dormindo, tá? O nosso corpo precisa de energia. Ele fornece substâncias para o crescimento, manutenção e reposição dos materiais do nosso corpo. Fornecem substâncias que regulam e protegem o organismo. Então, para que os nutrientes são importantes no nosso corpo? Para fornecer energia para o nosso organismo. Outra, para o organismo poder crescer, ter a manutenção e a reposição dos materiais no nosso corpo. Se o nosso cabelo estiver caindo demais, a gente estiver com queda de cabelo, provavelmente está faltando um nutriente no meu organismo. E além do que, também ele fornece substâncias que regulam e protegem o nosso organismo. Os carboidratos, os lipídios, que são popularmente conhecidos como gorduras, as proteínas, os sais minerais e as vitaminas são alguns nutrientes presentes nos alimentos. Eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar essas palavrinhas, né, que tá tão usadas hoje, principalmente as meninas que ficam aí às vezes nessas loucuras, né, e alguns meninos hoje, de dietas malucas, né, de redução de carboidratos, de gorduras, ou vou comer só proteína para ganhar músculo, vou começar a ir na academia, então vou ficar bombado, vou comer só proteína. Então, cuidado com isso, galera, cuidado, porque a gente precisa ter uma alimentação balanceada, ter um pouquinho, para que eu preciso construir músculo? Vocês estão em idade ainda que, né, vai ainda acontecer todo esse processo, então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa alimentação, tá? Os carboidratos talvez sejam o que vocês mais conheçam, tá? Aquilo que a gente mais consome. Esses nutrientes fornecem energia ao nosso corpo. Rapidinho é feita a digestão deles no nosso organismo e aí libera energia. Os carboidratos a gente encontra bastante em alimentos ricos em açúcar e amido. São os pães, o macarrão, a batata, a mandioca, o arroz, o mel, os doces, tá? A gente ouve falar bastante dos pães, que tem bastante carboidrato, macarrão, arroz, tá? Proteínas são os nutrientes responsáveis, por exemplo, pelo crescimento do corpo. Por isso que eu falei para vocês que utiliza na construção de músculos, né? Se algum responsável de vocês, alguém que vocês conhecem, às vezes frequenta academia, são essas pessoas que querem ficar bombadas, falar, vou comer muito ovo para ganhar músculo. Eles estão ingerindo o quê?
proteína, só que tudo em excesso faz mal, tá? E pela cicatrização de ferimentos. Então, quando a gente corta o nosso corpo e aí ele vai, o que? Passa o tempo, não cicatriza, forma a casquinha e cicatrizou o machucado ali. Quem ajudou nessa cicatrização? As proteínas. Onde que eu encontro, professora, as proteínas? Nas carnes, nos leites, ovos, feijão, lentilha, soja, são todos alimentos ricos em proteínas, tá? Quando a gente fala carne, são carnes em gerais, a carne do boi, aí a carne vermelha, carne de frango e a carne de porco, tá? Os lipídios são as famosas gorduras, tá? Fornecem energia ao nosso corpo, assim como os carboidratos. Estão presentes, por exemplo, em óleos, manteiga, creme de leite, carne gordas, tá? Então, é tudo aquilo que a gente, né, adora, por exemplo, um sorvete, que além dele ter carboidrato, que ele é rico em açúcar, ele vai ter muito o quê? Gordura, porque a base dele, às vezes, é creme de leite, tá? Para poder fazer. Então, gordura, que são os lipídios, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Aqui entra o azeite de oliva, que vocês conhecem, que às vezes vocês já ouviram, tá? Sais minerais são importantes para a manutenção do corpo e a prevenção de algumas doenças. Estão presentes em alimentos como as frutas, verduras, legumes, leite, ovos e certas carnes. Então, dependendo do tipo de fruta, por exemplo, vocês já ouviram falar da laranja, tem vitamina C. Então, ela vai ter uns sais minerais específicos dela, tá? E assim com cada fruta, cada verdura, cada legume, e aí cada um vai ter a sua vitamina específica, uns mais, outros menos, tá? Que depois, mais para frente, a gente vai estudar direitinho os sais minerais e as vitaminas. A água, ela está presente na maioria dos alimentos. A água é extremamente importante para a realização de qualquer atividade no meu corpo. Mesmo que eu esteja dormindo, a água vai reagir no meu organismo, tudo no meu organismo vai utilizar água. Meu sangue tem água, tá? Não é só o xixi lá, não, tá? O nosso sangue, ele é composto de água. A maioria dos nossos órgãos dentro também vai ter nos tecidos água para poder fazer o quê? Reagir com, né? Fazer a reação da digestão dos alimentos, por exemplo, preciso de água para fazer. Então, a gente precisa estar com o nosso organismo hidratado, tomar bastante água, principalmente agora que está extremamente seco, aí a gente tem que beber muita água, tá? Assim, além daquela que bebemos, também ingerimos água quando tomamos chás, leite, sucos ou quando comemos verduras e frutas, por exemplo. A água, ela não está presente só lá no copo de água que a gente vai ingerir, que a gente vai beber. Ela está presente nos chás, no leite, nos sucos, nas frutas, nas verduras. Então, aquilo que a gente vai comer tem muita água, umas menos, outras mais. Por exemplo, se vocês forem comer a melancia, ela tem mais água, tá? Laranja, tangerina. Se eu for comer uma outra fruta que já não tem tanta água, ela é uma fruta seca, ela vai ter menos água, tá? E assim as verduras e os legumes a mesma coisa. As fibras alimentares, elas são extremamente importantes quando a gente fala das fibras alimentares para ajudar na composição das fezes. Então, ela deixa as nossas fezes, a gente consegue eliminar as fezes mais facilmente do organismo. Mas, na verdade, as fibras alimentares, a gente não consegue fazer a digestão delas no nosso organismo. A gente não tem enzimas, que a gente chama, tá? Que vão digerir as fibras alimentares. Mas por que eu preciso consumir, então, as fibras? Porque elas dão consistência às fezes e ajudam na eliminação de materiais e substâncias que podem prejudicar o meu corpo, tá? Por isso que a gente ouve falar bastante das fibras. Só que se eu comer muita coisa que tem fibra e não beber água,
não vai ajudar no meu organismo, vai ficar tudo aí embolado, né? Ao invés de facilitar a gente ir ao banheiro, fazer as fezes, vai ficar tudo grudado aí, vai dificultar. Então, para consumir fibra, eu preciso ingerir bastante água. A gente não pode esquecer da água, tá? Quando a gente fala das energias dos alimentos, alguns de vocês, às vezes, né, indo ao mercado com a mãe, né, ou com o pai, ou com o responsável, nos produtos industrializados, eles têm esse rótulo aqui, tá? Existe esse rótulo aqui em todos os produtos industrializados, ele vai possuir o rótulo, normalmente atrás do produto, ou na lateral do produto. Vai indicar do que ele é formado, o que tem nele, tá? E vai aparecer uma coisinha chamada valor energético. O que é esse valor energético? É a quantidade de calorias que esse alimento possui, tá? O valor energético se refere à energia química fornecida pelo alimento. Uma unidade dessa energia é a quantidade de calorias. A gente hoje em dia ouve falar muito em calorias. Ah, vou fazer uma dieta que eu vou contar quantas calorias eu consumo. Tem até aplicativos no celular que a gente coloca, eu vou ficar somando e vendo quantas calorias eu consumi ao dia. Não, para eu saber quantas calorias eu tenho que olhar aqui no rótulo e ver a quantidade e colocar lá no aplicativo ou somar no caderninho. Tem gente que faz isso, tá? Então, ó, por exemplo, esse alimento aqui, ó, uma porção de 40 gramas. 40 gramas corresponde a 4 unidades, tá? 4 unidades disso aqui, que eu, na verdade, peguei esporádico, a gente não sei o que é isso. Pode ser uma bolacha, uma torrada, um pão, tá? 4 unidades dela correspondem a 76 calorias, tá? Ah, eu só vou comer 2 unidades. Então, se 4 unidades tem 76, 2 unidades vão ser metade de 76, tá? Quantos de carboidrato ela possui? 10 gramas. Provavelmente deve ser alguma torrada, bolacha, alguma coisa assim, tá? Porque tem bastante carboidrato aqui. De todos aqui, o que aparece em maior quantidade é carboidratos. Então, ele tem 10 gramas. Proteína, quanto de proteína tem? 2,6 gramas. Gorduras totais, 2,5. Gorduras saturadas, 1,1. Essas duas gorduras aqui é o que entra lá nos lipídios, que são as gorduras. Gorduras trans, 0,3. Fibra alimentar, 0. Então, provavelmente não era um alimento integral, que o integral possui mais fibras. E sódio, 258 miligramas. Todo o alimento vai ter sódio. O que é sódio, professora? Eu já vi isso aqui um monte de vezes. Sódio, popularmente conhecido como sal, para ficar fácil de vocês entenderem. Nossa, professora, esse alimento é muito salgado. Sim, bastante, tá? E o sal em excesso faz mal ao nosso organismo. Então, por isso que os produtos industrializados, às vezes, eles fazem tanto mal, tá? Porque eles vão ter conservantes, que o sal é um conservante, que deixa o alimento aí mais tempo na data de validade e aí ele prejudica o meu corpo, tá? Usamos a energia obtida dos alimentos, que é essas calorias aqui, para realizar todas as nossas atividades. Algumas delas gastam mais energia do que outras. Por exemplo, para ler um livro ou assistir televisão, eu vou gastar 85 calorias. Então, se eu pensar aqui, ó, 76 calorias para comer essas 4 unidades aqui. Para eu queimar, gastar, né, fazer com que ela suma do meu corpo, vamos dizer assim, tá? De uma forma simplificada. Se eu assistir televisão, eu ler um livro, eu estou gastando por hora, tá? Eu estou gastando 85 calorias. Ah, então já dissolveu, professora, já acabou, posso comer mais. Sim, mas cuidado com esse comer a mais, que aí depois a gente não sabe, porque às vezes a gente está gordinho,
tá? Ou a gente tá fazendo muita atividade física e faltando nutriente, a gente tá sempre se sentindo fraco e muito magro às vezes. Para dormir ou permanecer deitado, nós gastamos 60 calorias. Gente, tem gente que não fala, nossa, eu só durmo, olha, e não... Mas você tá queimando caloria mesmo dormindo, pouca. Olha para andar de bicicleta, gastamos de 320 a 480 calorias por hora, tá? Olha quanto a gente gasta quando a gente vai andar de bicicleta em 1 hora. Depende, por que muda, professora? Quase 100 aqui, porque depende se você tá só na descida ou se você tá só na subida, que vai ser o consumo de caloria maior, né? Na descida todo santo ajuda, na subida, né? Deus do céu, a gente, né, precisa de uma ajuda extra. Por isso que tem tanta gente, né, nessa pandemia que, nossa, comprou bicicleta, foi andar de bicicleta, falou, nossa, eu fiquei super magro, foi ótimo ter comprado a bicicleta, porque olha o tanto de caloria que ela gasta. Se você pratica uma atividade física, qualquer uma simples caminhada, vai ter um gasto calórico. Se você vai à academia, você vai ter um gasto calórico também, então você vai estar queimando mais calorias, que é das coisas que a gente come, tá? As atividades. Observe o rótulo a seguir. Tem aqui uma porção de colher de sopa, tá? Que é aquela colher maiorzinha que a gente usa para tomar sopa lá na nossa casa. Valor calórico dele, 90 calorias. Carboidratos, 23. Lipídios, gordura 0, proteína 0 e fibras alimentares 0. O alimento que apresenta esse rótulo é rico em qual nutriente? Qual que apresenta maior aqui? Qual dos alimentos abaixo pode ter esse rótulo? Sabendo aqui a letra A, você vai assinalar aqui a letra B. Qual a diferença entre alimento e nutriente? Quais os tipos de nutrientes? Lá no começo do vídeo eu falei para vocês o que era alimento e o que era nutriente. E aí descrevi para vocês todos os nutrientes. Você tem o hábito de observar o rótulo e a data de validade dos produtos quando vai ao supermercado? Você vai dar a sua opinião, aí você vai colocar se sim ou se não. Eu espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro para vocês. Qualquer coisa vocês nos procurem nos grupos do WhatsApp. Um beijinho, até a próxima aula.